Sabe, geralmente quando a gente olha para a fundação das maiores tradições e filosofias do mundo, eh, existe uma expectativa quase que inata de uma intervenção cósmica. Sim, aquela coisa grandiosa, né? Exato. Como se fosse uma grande engenharia divina que foi arquitetada lá nos bastidores. A gente espera que, tipo, os céus se abram de alguma forma, uma voz majestosa ecoe, Uhum. e aí o fundador escolhido apenas aponta para o alto e diz: olha, a mensagem veio de lá. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão. Aliás, É muito bom estar aqui de novo. E, bom, esse padrão que foi mencionado é o padrão clássico, né? E bem seguro também das narrativas de cima para baixo. com certeza. O ser humano, que é pequeno aqui na Terra, obedece, enquanto aquela divindade insondável lá no céu comanda tudo e entrega as regras do jogo. E vamos ser sinceros, isso é profundamente reconfortante. Ah, muito! Traz uma paz gigantesca. Pois é, a ideia de que alguém ou alguma coisa com um poder absoluto sobre o universo inteiro elaborou o manual de instruções da vida e entregou isso pronto, tipo, acabado e inquestionável. É o cenário ideal para quem busca segurança, sem dúvida. Mas então, quando a gente entra no universo dos textos budistas primitivos, que é o nosso foco hoje, esse manual divino simplesmente desaparece. Evapora. Evapora, exato. A paisagem filosófica se revela radicalmente humana. Siddhartha Gautama nunca apontou para o céu para justificar os ensinamentos dele. Ele apontou para a própria mente humana. E é precisamente essa transição conceitual, sabe, que torna os textos acadêmicos e os registros visuais que a gente está analisando hoje tão intrigantes. Sim, o material é vastíssimo. Muito vasto. A proposta desta nossa discussão é justamente olhar para esses impressionantes 2.500 anos de história, através de uma lente bem específica, que é o historicismo. Então, vamos destrinchar o que essa lente significa na prática para quem está nos ouvindo? Em vez de ler os sutras e os textos sagrados asiáticos como palavras mágicas que caíram do espaço perfeitamente formatadas. O que seria o jeito tradicional de ler, né? Isso. Em vez disso, a ideia é olhar para o chamado Buda histórico, um homem de carne e osso que pisou na poeira da Índia antiga. Perfeito. E o que as fontes revelam, especialmente quando a gente cruza esse rigor acadêmico textual com peças de arte monumentais, Que vão desde bronzes tailandeses antiquíssimos até pergaminhos de seda japoneses super detalhados. exatamente. O que tudo isso revela é uma evolução de pensamento assombrosa. A ironia central que transborda desse material todo é observar como um homem que passou a vida inteira afirmando ser apenas um ser humano comum, sabe, um mortal. Literalmente só um cara. Isso acabou sendo transformado pelos próprios seguidores ao longo dos séculos numa espécie de divindade cósmica de proporções inimagináveis. É uma virada de chave muito louca. Muito. Mas para entender os mecanismos dessa mutação, a gente precisa voltar ao ponto de partida. Precisamos analisar a alegação original do fundador, que era incrivelmente subversiva para qualquer época, diga-se de passagem. E o choque já começa logo na comparação. Diferente dos fundadores de praticamente todas as outras grandes tradições religiosas, ele não afirmava ser Deus. Não mesmo. Nem se apresentava como um profeta inspirado por uma força criadora. A premissa era assustadoramente simples. Tudo que ele alcançou de sabedoria e clareza mental veio puramente do esforço braçal, Esforço puro e simples. da disciplina e da inteligência estritamente humana, sem atalhos celestiais. E olha, o peso filosófico dessa premissa é imenso. Na visão budista original, que é trazida à tona por esse escrutínio histórico, a posição do ser humano é suprema no universo. Nossa, isso é muito forte. É fortíssimo. Isso estabelece que qualquer pessoa, independente de onde venha, tem o potencial exato e literal de se tornar um Buda. Não tem uma entidade superior sentada num trono invisível. Julgando o destino de todo mundo. Exato, ditando quem merece salvação e quem merece a ruína. A responsabilidade é toda sua. Trata-se de uma liberdade de pensamento levada às últimas consequências, né? A emancipação, ou a cura definitiva para o sofrimento existencial, ela não desce dos céus como uma graça benevolente. Como um prêmio por bom comportamento. Isso. Não é uma recompensa por obediência cega a dogmas. Ela depende única e exclusivamente da realização da verdade,
através do suor constante, da prática ininterrupta e do esforço intelectual do próprio praticante. O que, psicologicamente falando, é um fardo brutal de se carregar. É, pesado. Muito pesado. Exigir que as pessoas curem a si mesmas sem recorrer a nenhuma muleta cósmica ou, sabe, uma intervenção mágica é uma exigência de maturidade emocional que poucas vertentes de pensamento ousam demandar de uma população em larga escala. Para quem acompanha a nossa imersão, visualizar melhor o papel original que ele desempenhava, eu gosto de imaginar a seguinte situação. Siddhartha Gautama não se apresentava como um mago diante de uma plateia. Fazendo truques. Estalando os dedos para conceder desejos, perdoar falhas ou curar doenças por passe de mágica. O comportamento dele, que está documentado lá nas escrituras primitivas, lembra muito mais a figura de um treinador de alta performance implacável. Nossa, essa analogia é muito boa. Sabe aquele explorador que passou décadas perdido na selva, quase morreu, mas finalmente conseguiu mapear uma trilha minuciosa até o topo de uma montanha letal? Uhum. Aí ele volta para a base, exausto, e avisa, olha, a rota para o topo existe e o caminho começa por ali. Mas ele não se oferece para carregar as mochilas de ninguém, né? Nem sequer um cantil de água. Ele fornece a planta topográfica, alerta sobre os penhascos, os perigos todos, mas o esforço de calçar as botas, aguentar as bolhas nos pés... O frio, a fadiga muscular... Tudo isso recai 100% sobre o viajante. Ninguém vai fazer a caminhada no lugar do outro. E conforme os textos biográficos descrevem pra gente, descobrir essa rota exigiu um verdadeiro laboratório de dor extrema. O que já nos leva direto para a juventude do mestre. A narrativa biográfica antes daquele momento famoso da iluminação é, na verdade, um relato bem detalhado sobre testar os limites absolutos da biologia humana. Na base da tentativa e erro, né? Totalmente tentativa e erro. A história inicia num extremo conforto. Ele tem o nascimento no clã aristocrático Chalca, seguido de uma infância que é descrita como precoce e prodigiosa. Um príncipe. Uma criação de príncipe estruturada meticulosamente para blindá-lo do mundo real. Tem o casamento, o filho, o luxo todo. Em termos práticos, é uma vida inteira desenhada para evitar qualquer tipo de contato com desconforto. Até que a redoma de vidro se estilhaça. E quebra de um jeito dramático. É quando acontecem os lendários 4 encontros, fora dos muros seguros do palácio, né? Um homem envelhecido e depois alguém gravemente doente, depois um cadáver sendo carregado. A dura realidade da vida. E por fim um asceta religioso buscando respostas. Para quem sempre morou nas ruas da Índia Antiga, aquilo era apenas mais uma terça-feira, sabe? Claro, cotidiano puro. Mas para uma mente que foi blindada e anestesiada com luxos durante 29 anos... Um choque. Ver a degradação humana ao vivo foi uma catástrofe psicológica real. A constatação brutal de que o sofrimento físico e a morte são, tipo, os destinos inegociáveis de todos, faz com que ele simplesmente desista do poder e da herança. Cai a ficha, né? Começa aí a renúncia de toda aquela vida nobre para ir em direção às florestas. E tem início a fase mais sombria da investigação empírica dele. Aquele período famoso de 6 anos dedicado a austeridades e yogis e um ascetismo muito punitivo. Muito punitivo. O objetivo era tentar dominar as flutuações e a angústia da mente, destruindo ativamente as demandas do corpo físico. E olha, as fontes nos apresentam uma evidência visual perturbadora dessa fase. Uma arte paquistanesa da antiga região de Gandhara. Que é impressionante, aliás. Datada do período Kushan, entre os séculos 3 e 5. A imagem mental padrão que domina o Ocidente é aquele Buda rechonchudo, né, próspero, com aquele sorriso bem tranquilo. O Buda gordinho clássico. Isso. Essa estátua de pedra esculpida é um choque de realidade estarrecedor. É uma figura que exala uma agonia silenciosa, sabe? O que torna a peça de Gandhara tão impactante, e a gente precisa ressaltar isso, é a forte influência do realismo greco-budista da região. Os escultores não pouparam nenhum detalhe anatômico. Nenhum. A pedra exibe um corpo literalmente definhando. O nível de detalhe chega a incomodar. O abdômen da estátua está esculpido de forma tão afundada, tão para dentro,
que parece tentar encostar na espinha dorsal. Sim, é aflitivo de olhar. Dá para contar as costelas sobre a camada fina de pele petrificada. As veias dos braços e do peito estão todas saltadas, repuxadas, e as órbitas oculares são tipo poços profundos e sombrios. É o testemunho visual, gravado ali na rocha, de um homem que levou a negação da própria biologia ao limite extremo. Forçando as funções vitais a desligarem uma a uma. Exato. Naquela esperança cega de que, sem a distração da matéria, a mente alcançaria a libertação. O método consistia numa crônica de flagelação progressiva. Ele reduziu o alimento a quase nada. Tem relatos que falam na ingestão de apenas um único grão de arroz por dia. 1 grão. Pois é. Havia uma hipótese clara sendo testada ali. Se o excesso de prazeres sensoriais do palácio não revelou o sentido do sofrimento, quem sabe a dor excruciante e o colapso iminente do corpo fossem a chave. Mas espera aí. Tem um enorme paradoxo filosófico nessa linha do tempo, Sim. que a gente precisa analisar. Vamos lá. Por que as fontes dizem que, depois de passar esses 6 longos anos beirando a morte por inanição, atingindo aquele estado deplorável capturado na escultura de Gandhara, de repente, a um passo da linha de chegada, ele desiste da tortura. Ele interrompe o jejum violento, toma banho, aceita uma refeição normal com arroz e volta a cuidar do corpo físico pouco antes de alcançar a grande iluminação lá sobre a árvore Bodhi. E isso parece estranho, né? Parece muito contraintuitivo. Isso contraria todas as leis da jornada do herói espiritual clássica. O sacrifício supremo, a dor final, não deveria ser justamente o preço do bilhete para a salvação? Essa desistência não soa como um ato de fraqueza? Essa é a grande questão. E a resposta é não. A quebra da expectativa heróica é exatamente o que ancora toda a fundação da filosofia budista no intelecto humano em vez de num delírio místico qualquer. Ah, entendi. A desistência das práticas ascéticas severas não foi um fracasso moral, e muito menos uma falha de força de vontade. Foi uma correção de curso puramente baseada numa análise fria dos dados obtidos no laboratório do próprio corpo. Ou seja, os dados mostravam que o método simplesmente era defeituoso. Não funcionava. Precisamente. Ele compreendeu, através da exaustão mental e física, que um corpo em estado de falência orgânica não consegue sustentar a clarividência. Não tem a energia cognitiva extrema necessária para investigar as raízes do sofrimento. Claro, o cérebro precisa de glicose para pensar, né? Exatamente. A fome severa estava criando alucinações e letargia, não iluminação. Ao retomar uma alimentação adequada, ele não estava cedendo ao desejo. Ele estava, na verdade, consertando o próprio instrumento de pesquisa. Essa clareza é brilhante. Daí nasce aquele conceito primordial do caminho do meio. O caminho do meio. O ajuste fino da rota que evita o colapso de ambos os extremos. E foi operando esse intelecto agora equilibrado dentro de um corpo físico que voltou a ser funcional, que ele meditou durante 7 longas semanas. E conforme os registros, atingiu o despertar na alvorada. Foi uma vitória do método empírico, da paciência e da investigação silenciosa, sabe? E aí se seguiram 45 anos ininterruptos ensinando esse método através de discursos por toda a Índia. Caminhando lado a lado com camponeses, com reis. Até o ponto final biológico dele, que é o parinirvana, a morte ou extinção física aos 80 anos. E para esse momento decisivo da morte, os estudiosos resgatam um belíssimo pergaminho japonês feito de seda que foi pintado lá no final do século XVII. Uma obra riquíssima. A obra ilustra o momento da morte do Buda, usando tintas supersaturadas e ouro. A imagem retrata o Siddhartha Gautama, reclinado naquele último respiro, cercado por devotos, reis e até animais selvagens. Todo mundo em estado de lamentação, chorando. Sim, mas, apesar de toda essa riqueza visual, a mensagem teológica oculta na arte é crua e é definitiva. O grande guia se apagou. Ponto. Sem shows pirotécnicos de ressurreição. Sem retorno prometido das nuvens no fim dos tempos. Ele era apenas um homem, a biologia venceu e ele se foi para sempre. O que, convenhamos, inaugura a crise mais monumental que uma tradição pode enfrentar. O vácuo de poder e de orientação.
quando as cortinas do palco caem e o último suspiro silencia o professor. Como o resto da humanidade administra esse vazio? Especialmente considerando um mestre que exigiu que todos fossem lâmpadas para si mesmos. Pois é. A resposta da história para esse vazio existencial gerou uma bifurcação dramática que redesenhou o mapa cultural de toda a Ásia. Dividiu as águas. Sim, e o material detalha duas estradas principais que se separaram irreversivelmente a partir dessa orfandade: a tradição Theravada e a vertente Mahayana. A tradição Theravada, sendo a escola mais antiga sobrevivente, é como se fosse uma guardiã ferrenha daquela pragmática visão fundadora. Aquela visão mais dura. Com o enorme impulso histórico que foi dado pelo Império e pela liderança do rei Ashoka na Índia Antiga, o Theravada cimentou a premissa de que o Buda foi um homem e um professor excepcional, claro. Sim, precedentes. Mas que permanecia estritamente nos limites da biologia humana. Não era um Deus salvador capaz de curar magicamente as tristezas de alguém. Essa é a base que ainda floresce hoje na Índia, no Sri Lanka, em Myanmar, no Camboja e na Tailândia. E a mentalidade Theravada encontrou uma representação visual bem requintada que os pesquisadores destacam. Entre as peças fundamentais citadas no material, tem uma estátua de bronze do século XV originária da Tailândia. Do estilo Sukhothai. Isso mesmo, pertencente ao refinado estilo Sukhothai, é o icônico Buda sentado. Em forte contraste com aquele cadáver agonizante de Gandhara que a gente falou antes, né? Exatamente. O bronze tailandês foca na conquista do mestre sobre a própria mente. A postura firme, as feições suaves e concentradas. Totalmente no controle. Tudo serve ali para comunicar o domínio sobre as emoções e o alcance daquele equilíbrio perfeito, oferecendo um modelo disciplinar e contido que deve ser copiado através do próprio esforço monástico de quem está praticando. Porém, do outro lado do espectro, formada com um distanciamento de algumas centenas de anos em relação ao ensino original, e isso é muito importante, o tempo que passou. Surge a tradição Mahayana. E aqui, as engrenagens da devoção popular operam uma mutação conceitual colossal, gigantesca. A imagem daquele ser humano perfeito simplesmente transborda para o status de um super-humano. Uma elevação divina. A figura austera do professor histórico começa a ser cultuada como um arquétipo cósmico, frequentemente visto como um deus benevolente. Mais do que isso. Sim, a tradição Mahayana o transforma em um salvador infinito, profundamente focado nas tristezas e vulnerabilidades da humanidade. É a corrente que domina, por exemplo, o Tibete, a Mongólia, o Vietnã, a Coreia, a China e o Japão. Países enormes. E a grande questão sociológica que salta aos olhos nessa nossa imersão é tentar entender como corre esse imenso telefone sem fio da história. É a grande dúvida. Siddhartha passou décadas dizendo ser um mero mortal que descobriu um caminho baseado na autossuficiência mental. Alguns séculos depois, metade dos seguidores dele está ajoelhada diante de estátuas monumentais, suplicando uma intervenção cósmica. Quando a gente cruza a análise histórica com a psicologia das massas, a razão dessa transformação ganha uma clareza cortante. Faz todo sentido. Faz. A premissa central do Theravada, que é aquela imensa responsabilidade individual, a cobrança contínua de ser o principal arquiteto da própria iluminação, isso é algo extremamente hostil para o indivíduo comum que está exposto ao sofrimento diário. Demanda uma força de vontade, um tempo livre, uma resiliência emocional que são basicamente incompatíveis com a vida normal, né? Imagina um camponês que acabou de perder a colheita numa seca ou um cidadão comum lidando com guerra e mortalidade infantil na Idade Média. Não tem espaço para filosofar sobre autossuficiência. O medo visceral do universo requer um alívio imediato. O fardo da emancipação individual gera um vazio muito solitário. É solitário demais. Então a tradição Mahayana explodiu em popularidade porque soube preencher essa fome psicológica, fornecendo um conforto tangível para as pessoas. Uma figura divina, compassiva, que zela pelas lágrimas do povo, oferece um amparo emocional muito mais potente e acolhedor do que uma diretriz rígida de esforçar-se calado até transcender a dor.
Nossa, muito mais. A figura original daquele filósofo racional foi simplesmente eclipsada e remodelada pela desesperada necessidade humana de ter pais e mães celestiais protegendo a nossa fragilidade mortal. E fica absolutamente nítido que a narrativa foi se contorcendo para caber nas pressões psicológicas dessas novas culturas que adotavam as ideias, né? Mas isso desencadeia um impasse intelectual gravíssimo no que diz respeito às escrituras que baseiam todas essas práticas. Um caos textual. Imagina o cenário. O mundo budista tem milhões de páginas textuais espalhadas pela Ásia que se contradizem de ponta a ponta, textos exigindo esforço cético e solitário, colidindo diretamente com textos exigindo rezas, devoção cega e fé no resgate sobrenatural. Exato. E, antes da visão histórica moderna se impor nas academias, como é que os estudiosos das próprias tradições gerenciavam essa confusão toda sem assumir que os textos eram criações humanas, que se atropelavam no tempo? Porque assumir erro humano enfraquece o sagrado. Justamente. O mecanismo de defesa teológico para lidar com as contradições repousava num conceito intrigante chamado de meios hábeis. Meios hábeis. Para justificar a enorme diversidade e as aparentes refutações internas entre os sutras antigos, a crença dominante defendia que o próprio Buda histórico operava todas essas contradições de forma intencional e sobrenatural. A tese era que ele possuía uma espécie de empatia onisciente, uma capacidade milagrosa de mapear a estrutura mental e o grau de capacidade intelectual de quem estava lá escutando. Um leitor de mentes perfeito. Dependendo se o ouvinte era um erudito treinado para suportar a solidão existencial ou uma pessoa simples precisando de uma esperança desesperada, o Buda mudava drasticamente a própria doutrina ali no ato. Ensinando habilidosamente. Exato, adaptando o formato necessário para aquela audiência específica engolir a medicina. O que, se a gente acreditar ser obra de um homem só, vivendo num espaço de algumas décadas, exigiria capacidades muito além das leis da física humana. Sem dúvida. Contradição flagrante era aceita não como um erro de registro ao longo de gerações diferentes, mas sim como a prova irrefutável de uma pedagogia sobre-humana e superflexível. No entanto, o paradigma do historicismo acadêmico que estamos discutindo hoje virou essa mesa. Virou completamente. Com as ferramentas da crítica histórica moderna sendo aplicadas à leitura do material-fonte, a ilusão de que tudo foi feito ao mesmo tempo cai por terra. Para desenhar essa diferença, imagina o mito dos meios hábeis como um torneio de xadrez gigante. Adoro essa imagem. Onde um único grande mestre joga 50 partidas em tabuleiros diferentes contra 50 oponentes ao mesmo tempo. A genialidade dele seria tão vasta que ele alteraria sutilmente as regras de movimento das próprias peças em cada um dos tabuleiros. Só para se adaptar. Só para garantir que a estratégia fizesse sentido na mente de cada oponente específico. Uma tática perfeitamente mutável para cada ouvinte. Só que o historicismo recusa a premissa de que um único homem controlou todos esses tabuleiros. Aplicando as evidências de contingência histórica, o que os textos apontam é um processo muito mais orgânico e realista. Fica evidente que Siddhartha Gautama esculpiu as peças de xadrez originais. Ele desenhou o formato quadrado do tabuleiro e instituiu as regras fundacionais lá atrás num único e determinado ponto do tempo. O início de tudo. Mas a enorme maioria dessas 50 complexas variações de jogadas, das dezenas de milagres descritos e entidades salvadoras, foram estratégias e táticas que foram adicionadas e formalizadas por centenas de outros jogadores. Jogadores que se sentaram nos tabuleiros 200, 800 ou 1000 anos após a morte do mestre original. A história continuou sendo escrita sem ele. Exato. E as culturas em evolução contínua na China, no Tibete, no Japão, elas mesclaram as doutrinas budistas com as suas próprias crenças locais, os próprios fantasmas políticos e as pressões sociais que eles viviam. Criando novas táticas textuais? Em nome do fundador, para lidar com os dilemas locais que iam surgindo ao longo de 25 séculos. E a reflexão mais poderosa que a nossa discussão de hoje proporciona, pelo menos na minha visão, é a constatação de que enxergar a evolução dessa gigante tradição oriental pela ótica desromantizada da história... Com todas as falhas humanas incluídas. Isso não destrói o valor da sabedoria que está contida ali.
Pelo contrário, apenas humaniza o espetáculo todo. Revela a formidável e constante força criativa da nossa espécie. São milhares de mentes brilhantes através dos séculos se esforçando coletivamente. Terá que compreender fenômenos milenares exige acolher simultaneamente diferentes camadas interpretativas. Não dá para escolher uma só. Ignorar o lado estritamente humano, cético e falho de uma tradição, só para focar nos mitos sobrenaturais, empobrece a leitura. Assim como destruir os mitos para ficar só com as datas das pedras arqueológicas, também empobrece o que é ser humano. Tem que ser as duas coisas. A convergência entre a biografia crua, os registros artísticos da dor, como a estátua de Gandhara, e a antropologia do desespero molda um conhecimento muito mais completo e sofisticado da história. Um excelente alicerce para a clareza. E como fechamento da imensa bagagem que as fontes trouxeram para o centro da nossa discussão hoje, vale estender o raciocínio e aquele incômodo filosófico para além dos textos milenares. Plantando uma última interrogação. Exatamente, sobre o comportamento humano cotidiano mesmo. Se o próprio criador original dessa filosofia argumentou enfaticamente dedicando a própria vida física para comprovar isso, que a libertação da angústia interior e o amadurecimento existencial dependem rigorosamente do esforço individual, Para enxergar a verdade sozinhos. com total isenção de intervenções milagrosas. A pergunta que fica é: será que o impulso implacável da história em reescrevê-lo, formatando a memória dele na figura de um salvador cósmico absoluto, foi apenas uma falha coletiva monumental na interpretação de texto? Um telefone sem fio que deu muito errado. Ou será que as estátuas majestosas erguidas em apelo divino servem como um atestado empírico de que a condição humana nutre um terror profundo, talvez inerente ao nosso DNA, diante das responsabilidades e do imenso frio da liberdade intelectual? O medo de estar sozinho no controle. Produzindo em troca essa dependência inevitável por um farol superior que alivia a dor de pensar por conta própria. Fica o convite à reflexão para quem está nos ouvindo. Possivelmente muito útil quando a gente notar, no espelho, aquela velha ânsia de procurar as respostas inabaláveis e salvadoras nas palavras mágicas do novo líder, do guru de turno ou da ideologia promissora do momento. Cuidado com os caminhos fáceis. No fim das contas, de acordo com o silêncio da árvore bode e a pedra seca da escultura ancestral, a lucidez que realmente emancipa pode não ter o hábito de descer suavemente dos céus. Em vez disso, ela é frequentemente lapidada na solidão violenta do próprio trabalho duro. E com isso, a gente encerra a imersão de hoje.